Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de matemática. Pegue o seu livro aí na página 224, acompanhe a leitura e a explicação comigo. O conteúdo de hoje é medida de massa ou quilograma. Observe que nas fotografias acima, as pessoas estão medindo a massa. Quando eu falo medindo a massa, seria a mesma coisa que falar medindo o peso. Então, quanto pesa uma pessoa, tá? Ou qual é a massa de uma pessoa? Quanto pesa um alimento? Ou qual é a massa de um alimento, tá? Então, veja que na primeira imagem tem um menininho numa balança de farmácia, que é aquela balança grande que a gente sobe em cima. E ele está se pesando, né? Vendo quantos quilos ele tem. Ou qual é a massa que ele tem, tá? Na imagem ao lado, a gente vê que é uma balança menor, é uma balança de comércio, utilizada para pesar frutas, legumes, carnes, enfim, coisas menores, tá? Continuando, o quilograma ou o quilo e o grama são as unidades mais utilizadas para medir a massa. O símbolo do quilograma é kg e do grama é o G, tá? A palavra quilo quer dizer 1000, logo cada quilograma é formado por 1000 gramas. O quilograma é um múltiplo do grama. Então vamos lá. Observe o quadro a seguir para conhecer os múltiplos e os submúltiplos do grama. Então, veja, aí na sua página 225, nós temos essa tabelinha, que já eu vou mostrar ela resumidamente na lousa, que nós temos a unidade fundamental de medida de massa ou de peso, que é o grama. Então, o grama, ele é a unidade fundamental, referência, aquela que foi utilizada para começar a fazer as medições de peso ou de massa. Peso e massa, gente, é a mesma coisa, né? Popularmente, a gente fala peso, né? A gente tá andando lá na rua, a gente fala, vou me pesar, né? A gente vai lá na balança da farmácia ver com quantos quilos a gente tá, não é assim? Mas, na verdade, quando eu subo na balança da farmácia para ver com quantos quilos eu tô vendo a minha massa, tá? Existem alguns profissionais da área da saúde, nas academias, que eles medem no corpo da gente a massa magra, que seria o quanto eu tenho de músculo no meu corpo, e a massa gorda, que seria quanto eu tenho de gordura no meu corpo. Então, alguns profissionais com alguns aparelhos hoje mais avançados, eles conseguem medir no nosso corpo o quanto eu tenho de massa magra, que seria de músculo, e o quanto eu tenho de massa gorda, que seria a minha gordura. E eles conseguem ver isso para você no seu corpo. E aí você consegue observar o quanto você precisa perder de gordura, porque a gordura é uma coisa negativa para a nossa saúde, tá? Então, hoje tem aparelhos nesse sentido, tá? Então, a unidade fundamental, aquela que foi criada, a referência para pesar a massa das pessoas e das coisas é o grama. Acima do grama eu tenho os múltiplos do grama, que são aquelas medidas com pesos maiores. E abaixo do grama eu tenho submúltiplos do grama, que são aquelas medidas menores que o grama, tá? Então, tudo começou naquela base. Eu tenho a unidade fundamental, que é o grama. Ela é a minha referência. E a partir dela, eu meço os pesos maiores, que seriam os múltiplos, e os pesos menores, que seriam os submúltiplos, tá?
Hoje em dia, gente, com a tecnologia avançada, eu falei para vocês agora que, né, que tem nos profissionais da saúde e nas academias, como eu vejo quanto eu tenho de peso de músculo, que é a minha massa magra do meu corpo, e quanto eu tenho de massa gorda, que é a minha gordura no corpo, né? Então, antigamente, as balanças que mediam as pessoas eram como essas que vocês viram aí da farmácia, né? Na imagem do livro de vocês. Que é a balança grandona, que você sobe em cima. Inclusive, nas farmácias antigas, tem umas balanças que ela tem aquele negócio redondão, parecendo um relógio, né? Ela não é digital, para medir a nossa massa, o nosso peso, né? Hoje em dia as balanças já são menorzinhas como essa da foto, mais digital, né? Porém, com o avanço da tecnologia, eu tenho aqui para mostrar para vocês uma balança que é para medir o nosso corpo, né? Medir o peso, quando eu falo medida, de peso, tá? Medir o peso do meu corpo, né? Então, é uma balança para medir grandes pesos, né? Porque tem gente que pesa mais de 100 quilos, não tem? Principalmente os homens que são maiores, né? Eles pesam muito mais que as mulheres muitas vezes, né? E muitos homens têm mais de 100 quilos. Então, as balanças para medir o peso ou a massa das pessoas, elas são grandes nas farmácias, você sobe em cima delas, porém nas academias e nas casas das pessoas, com o avanço da tecnologia, você pode ter uma balança menor hoje em dia e que pode pesar, ver a medida, né, o peso da pessoa, a massa da pessoa, até com mais de 100 quilos. Aí eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês, ó. Ela é assim fininha, ela é de chão, né? Então, você sobe aqui em cima dela e aí você vê o seu peso, a sua massa, né? Quanto você está pesando aí? Se você tá acima do peso, tá gordinho, tá magro, né? Ela liga aqui atrás, porém, a minha está com a bateria fraca. Mas ela liga, ó, tá vendo? E ela desliga também sozinha. Aí você sobe, você vê o seu peso, ó, vou ligar de novo, tá vendo? E ela fica no chão e você sobe aqui, olha como ela é fininha e veja que ela mede, ou seja, ela pesa, né? Até mais de 100 quilos aí. Então, a tecnologia vai diminuindo, né? Os aparelhos e eles vão ficando cada vez mais eficazes, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui na lousa pra vocês, ó. Então, vamos lá, deixa eu ver se aqui tá aparecendo, se eu tenho que dar uma mexidinha. Vamos lá, ó, medida de massa, o quilograma. Então, eu tenho aqui a unidade fundamental, a referência, aquela que foi feita como base para medir os pesos maiores e os pesos menores, tá? Então, eu tenho aqui a unidade fundamental, que é o grama. A principal seria a base, tá? E a partir do grama, tem os pesos maiores, que são os múltiplos, que são o quilograma, kg, hectograma, hg, decagrama, dag. Então, os múltiplos são as unidades de medida de peso ou de massa maiores que o grama, tá? E a mais utilizada aí é o quilograma, tá? O que mais nós utilizamos é o quilograma. Tanto para medir o nosso corpo mesmo, como para medir quase tudo que existe, principalmente também os alimentos, tá? E abaixo do grama,
que seria a unidade fundamental, eu tenho os submúltiplos. Veja, quando eu falo sub quer dizer abaixo, tá? Os submúltiplos do grama, que são o decigrama, o centigrama e o miligrama. Decigrama, DG, centigrama, CG, miligrama, MG. Então, os submúltiplos do grama, do quilograma, então são esses aí, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Então, nós já vimos que nós podemos nos pesar, né? Nós podemos ver a massa corpórea que nós estamos quando a gente vai lá na balança da farmácia. E tantas outras coisas no mundo, gente, são pesadas, tá? E muitas coisas precisam ser pesadas. Para saber, por exemplo, nas construções, como colocá-las, de que formas colocá-las. Pensa num edifício, né? Onde tem vários apartamentos, um em cima do outro, com janelas, portas, etc, tá? Então, essa medida de massa, né, que é o quilograma, é utilizada aí para pesar quase tudo, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, pra gente ver. Então, a gente viu que a unidade fundamental é o grama, né? Esse pacotinho aqui de ervilha, ó, ele vem escrito aqui, ó, 500 gramas. 500 gramas é a metade de 1 quilo, tá? Então, aqui eu vejo, ó, um pacote que tem a quantidade, ó, tem o peso de 500 gramas, tá? A maioria das coisas que nós compramos, dos alimentos, eles são pesados, tá? Mesmo os de mercado. A bolacha, ela vem com com a quantidade de gramas, tá? A farinha, o açúcar, tá? Quase tudo é pesado. E nos varejões, muita coisa também é pesada. A cebola, o tomate são pesados, tá? Veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui também, ó, um saco de feijão, né? Esse saco de feijão, ó, ele tá marcando aqui, ó, 1 quilo, tá? Tá falando aqui, ó, peso líquido, ó, 1 quilo. Então, eu sei que lá no mercado eu tô comprando 1 quilo de feijão, tá? E aqui eu tenho, pesado, 5 quilos, ó. Aqui é um saco de arroz, tá? É um arroz diferente, arroz japonês. Eu tenho um saco de arroz aqui e aqui fala, ó, 5 quilos. Então, a maioria das coisas que nós compramos, elas têm um peso e eu tô pagando pelo peso. Então, quando eu compro 5 quilos de arroz, eu tô pagando essa quantidade de peso, de massa do arroz, vamos dizer assim, tá? Assim com o feijão, com a ervilha, com açúcar, com a batata. Se a batata é vendida pelo peso, o tanto de batata que eu pegar lá no varejão ou lá na feira, eu vou pagar pelo peso daquelas batatas, tá? Então, é uma unidade de medida que foi feita para que nós pudéssemos saber o peso das coisas e das pessoas que nós queremos, enfim, que nós precisamos, tá? Isso, essa unidade de medida é usada nas construções e em tantos outros, por tantos outros profissionais, tá? Pegue aí na página 225, que agora a gente vai ver o valor aí desses múltiplos e desses submúltiplos do quilograma, tá? Vamos ver? Então, vamos lá. Então, veja aí, ó. Acompanha comigo na sua tabelinha, página 225. Múltiplos: quilogramas, kg, 1000 gramas. Hectograma, 100 gramas. Decagrama, 10 gramas. Depois vem a unidade fundamental, que seria 1 grama, né? E vem os submúltiplos: decigrama, 0,1 grama.
Centigrama, 0,01 grama. Miligrama, 0,001 grama. Veja que nas unidades menores, assim como a gente viu no metro, aqui no quilograma, veja que nas unidades menores, ou seja, aqui nos submúltiplos do grama, veja que nós temos valores em fração, valores em decimais, como a gente viu lá no metro, tá? Porque a fração e os valores decimais, eles mostram bem para nós as quantidades pequenas, né? Os décimos, os centésimos e os milésimos, como nós já aprendemos lá nas frações e nos decimais. Então, veja, decigrama vem de 10, uma casa depois da vírgula. Centigrama vem de 100, duas casas depois da vírgula. E miligrama vem de 1000, três casas depois da vírgula. Ou seja, quantidades pequenas, no nosso caso aqui do quilograma, né, que a gente tá vendo o peso e a massa, né, pesos e massas bem pequenos, bem levezinhos. Os submúltiplos são leves, vamos dizer assim, e os múltiplos são os pesos pesados, né. Aqui, ó, tem no finalzinho do livro, tem uma curiosidade aí que tá falando que o elefante, né, adulto, ele pesa 7 toneladas, né? E para tonelada se usa arroba como base, tá? Para pesar, para medir a massa. E do lado tem um boi adulto que seria 1.100 quilos, ele pesa, tá? Então, aí só para vocês verem as grandes quantidades, os grandes pesos aí que os animais têm, tá bom? Agora nós vamos fazer os exercícios e até já já.